se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Glória a Deus. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Glória a Deus. O Pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou o opus do filho do meu, uma força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Louvado seja Deus. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, Glória a Deus. na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Se precisar, É só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 glória a Deus. Eu sou teu pai, é só chamar. E não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmão? Que nos dá vitória por nosso Senhor, né, e Salvador Jesus Cristo. Amém? De pé, como estamos, peço aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4
ao verso de número 10 para a nossa meditação, amém? 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 10 para a nossa meditação, amém? Eu vou ler e os irmãos só me acompanham, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosas, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinado. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Amados, feche os olhos, deixa a sua Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração. Amém? Glória a Deus. Pai, eu te dou graça, Senhor, nesta noite, pela tua presença, Pai, em nossas vidas, pelo teu Espírito Santo. Quem somos nós, Senhor? Mas nós somos agora casa espiritual. Somos templo do teu divino Espírito Santo, morada. E obrigado, Pai, por esse privilégio, por esta honra, Senhor, que o Senhor nos deu de sermos casa espiritual, templo do teu Espírito Santo. Te peço, Pai, nesta noite, fala conosco, Senhor. Manifesta, Pai, o teu Espírito Santo. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Precisamos ser ministrados por ti, ó Deus, nesta noite. Te peço, Senhor, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Pai, a tua santa e gloriosa palavra, e também, Senhor, para guardá-la no nosso coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Assim, ó Pai, eu te peço e já te agradeço, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, quero louvar a Deus pela minha sobrinha ali, a Tamires, que está cooperando conosco, né? Você é muito bem-vinda, né? Sempre, tá bom, filha? Né? O Miguel não apresenta. O Miguel, ele não é um convidado, ele é um convocado. Amém? Ele é um convocado, né? Ele é o nosso irmão, já vejo assim, irmão, né? Ele é o nosso irmão. Então, Miguel, você também sempre é bem-vindo aqui, você sabe disso, amém?
Louvado seja Deus. Amados, o texto a qual eu li é uma carta que fala a respeito de Cristo, que é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra preciosa, e também fala que nós, que confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador, também se tornamos pedra pequena. Templo do Espírito Santo, casa espiritual, né? Pedro, quando foi chamado por Cristo, Pedro tinha uma profissão, junto com seu irmão André. Ambos eram pescadores. Eles trabalhavam nessa área, eles se sustentavam através da pescaria, junto com seus amigos também, João e o seu irmão Tiago, ambos também pescadores. E Cristo, quando veio, os chamou agora para eles serem pescadores de almas, para ganhar almas para o reino de Deus, para usar a isca, que é o Evangelho, a pregação do Evangelho, para alimentar as almas necessitadas. E todos são necessitados. Tanto aqueles que achavam que não era pecador, que não era uma pessoa imunda, eles precisavam também de Jesus. Jesus disse: quando vocês vão ao médico, vocês não procuram ali quando vocês vão aos hospitais, você não procura ali um médico para se tratar? E mesmo assim, são esses que são rejeitados por vocês, porque eles também precisam também de medicamento, de remédio. E a cura para a nação hoje, seja ele com poder requisitivo ou não, seja ele famoso ou não, é o remédio, é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para curar as nações, para salvar os pecadores, a qual eu faço parte. É a palavra de Deus que nos conduz. Então Pedro, como os demais apóstolos, foi atraído pela própria palavra, que é Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra de Deus que habitou entre nós. Então Cristo chama os apóstolos para ser pregadores, né, para pregar o Evangelho. Então Pedro vivenciando isso em sua vida, ele observou, ele caminhou com Cristo, ele aprendeu, ele guardou a palavra, mas também falhou. Como ser humano ele falha, e como ser humano também que somos, também falhamos. Ele negou a Cristo, ele teve medo, ele pecou contra Deus, mas rapidamente ele confessou os seus pecados, e Cristo usou Pedro poderosamente para ser pastor do rebanho, para apacentar as ovelhas de Deus, para apacentar a igreja do Senhor Jesus, né? Então Pedro é chamado de apóstolo, e não só apóstolo, mas pastor dos demais. E como é pertinente, relevante essa chamada específica na vida do apóstolo Pedro, a qual mal ele imaginaria que ia apacentar o povo de Deus. Todos eles sabiam que Cristo viria, que o Messias viria. Eles são judeus, eles estão esperando o missionário Jeane, o Messias, o Redentor, o Libertador, o Salvador, né? Da mão daqueles que o oprimiam. Então Pedro, depois de ter vivido essa experiência com Deus, agora Pedro é outorgado a cuidar do rebanho, a pregar o Evangelho. Então no livro de Atos, após capítulo 1, depois que Jesus dá a instrução, o sermão, a orientação, Jesus sobe ao céu, é levado ao céu. Diz que Jesus se ascensando ao céu,
A Bíblia diz então que eles esperaram aquilo que Cristo prometeu, que era ser cheio do poder de Deus, ser revestido do Espírito Santo, porque a obra que eles iam fazer seria uma obra tão difícil, que se eles não tivessem o Espírito Santo sobre eles, eles não iam conseguir realizar ou terminar essa tarefa a qual foi dada a eles fazer: pregar o Evangelho, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então eles receberam o poder de Deus. Atos Apóstolos capítulo 2, foram cheios do poder de Deus, porque já era promessa, revestido do poder de Deus, e com ousadia, coragem. A palavra ali, ousadia, quer dizer coragem, fervor, não tem nada a ver com timidez, não, uma pessoa tímida, mas ousadia é coragem para defender o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. E eles então pregavam a palavra de Deus, e a mensagem a qual eles pregaram falava a respeito de Cristo, a pedra de esquina a qual eles rejeitaram, os homens rejeitaram. Pôncio Pilatos, Herodes, Caifás e outros líderes rejeitaram, os judeus rejeitaram, mas se tornou a pedra principal, a pedra angular. Bendito seja Deus. Eles ouvindo isso a respeito da mensagem salvadora, eles compungem seu coração e diz: o que devemos fazer? Aí eles dizem: crê no Senhor Jesus, irmão Flávio, e será salvo. E a Bíblia diz que 3.000 almas se arrependeram a Cristo e converteram a Cristo e confessaram a Cristo como único e suficiente Salvador. E dentre desses irmãos aqui, essa carta é endereçada às pessoas também, os peregrinos, a igreja de Jerusalém e outros lugares a qual as almas eram alcançadas. Então Pedro, ele traz essa primeira carta. E essa primeira carta ela é escrita 60 a 63 depois de Cristo. 63 anos depois de Cristo. Pois bem, depois da primeira carta, entre 3 anos, 4 anos depois, Pedro também escreve uma nova carta. E essa segunda carta é escrita 66 a 68 depois de Cristo. Como vamos tratar a primeira carta de 1 Pedro, e o tema principal dessa carta, a qual Pedro escreve, é sofrimento por amor a Cristo. Sofrimento por amor a Cristo, porque Pedro sabia que também se introduzirão pessoas que seriam como pedra de tropeço, que seriam pessoas que iam tentar atrapalhar a igreja, os opositores. Então Pedro, como pastor, precisa orientar, instruir, ensinar os irmãos, a igreja de Cristo, a respeito da salvação, que Cristo é o mediador. Nós não precisamos mais de mediador, de homens como levita, para interceder por nós, mas agora Cristo é mediador entre os homens e Deus. Então Pedro quer enfatizar, Pedro quer deixar claro essa mensagem, para que os irmãos, os cristãos, continuassem perseverando na sã doutrina e na fé que há em Cristo Jesus. E hoje é pertinente, é relevante nos dias a qual nós estamos vivendo, porque agora a nossa luta não é contra um povo estranho ou uma nação, mas agora a nossa luta são pessoas que se dizem ser cristão, mas não são. E tem aqueles também que se apostataram da fé. E o perigo é que nós devemos ficar sempre atento e estar bem familiarizado com a sã doutrina, para não sermos, missionária Genilda, levado por vento de doutrina. Doutrina essa que chama doutrina de demônio, a qual
se dizem ser de Deus, mas não são. Então, para nós é necessário. Então Pedro escreve a primeira carta e a segunda carta. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 ao verso 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O que é isso? Disperso. Eles foram dispersos por causa da perseguição, mas eram irmãos e eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui é uma saudação de Pedro para esses irmãos, espalhados, peregrinando. Mesmo eles peregrinando, espalhado, mas eles tinham que continuar por onde eles passassem e permanecer pregando o Evangelho, pregando a Cristo, pregando o Redentor, pregando o Salvador, pregando aquele que pode perdoar pecados, pregando aquele que é o Salvador da humanidade. Então Pedro faz menção de lembrarmos: olha, vocês são estrangeiros, e somos estrangeiros, estamos aqui de passagem, o nosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está melhor preparada por Deus na mansão celestial, é a nossa cidade natal. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então Pedro começa lembrando os leitores, os irmãos, dizendo, primeiro, que tem uma vocação gloriosa e uma herança celestial em Jesus Cristo. Segundo, de que sua fé, amor, nessa vida estarão sujeitos a provas e purificação, e que isso resultará em louvor, glória e honra na vida do Senhor Jesus. Ou seja, como cristão, vivendo nessa terra, padeceremos perseguições, rejeições, privações, mas Pedro quer que nós permaneça firme, porque quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, seremos galardoados, seremos coroados. Bendito seja Deus. Terceiro, de que essa grande salvação foi predita pelos profetas do Antigo Testamento, ou seja, tanto o Antigo Testamento, cada figura, cada símbolo, cada item apontava a Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador da humanidade e o Criador de todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, Tamires, quando diz assim, que as coisas passadas, João, são sombra das coisas futuras. Tudo que você vê no Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Josué, bendito seja Deus, todos esses homens eram uma figura, eram uma tipologia de Cristo, porque tudo aponta a Cristo. João, quando escreve a carta para a igreja, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas glória seja dada ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que tudo foi feito por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Pedro faz questão de testificar, de afirmar que Cristo é o início e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, é o único, santo, redentor e salvador da nossa fé. Louvado seja Deus. Então os profetas profetizaram a respeito de Cristo. 4, de que o crente deve viver uma vida santa, bem diferente do mundo ímpio ao seu
redor. Pedro faz questão de nos deixar claro: vocês são um povo separado, uma nação santa, um povo adquirido. Então viva para Deus. Aleluia, Deus. Os crentes escolhidos e santificados são crianças em crescimento que precisam do puro leite da palavra de Deus. Pedro diz: olha, como menino, como criança que deseja o leite puro da mãe, assim vocês têm que desejar o leite que é a palavra, que é pura, que é para a edificação, se alimentar dela e ser guiado por esta palavra. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 3. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Nós devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Devemos ser dirigidos por essa lei, por essa regra, a palavra de Deus, mandamento, lei, princípio. São pedras vivas em que estão sendo edificadas como casa espiritual. Nós somos agora pedras vivas, pedra pequena, mas edificada agora casa espiritual. Olha o que diz agora, 1 Pedro capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosas. Pessoas rejeitaram a Cristo, crucificaram a Cristo. Os homens rejeitaram, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha o que o próprio Jesus diz, quando ele recita isso, ele está se referindo a Salmos, de número 118, verso 22. Mas olha o que diz Mateus capítulo 21, verso 42, as palavras de Jesus. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus, ele recita o Salmo 118, verso 22. Agora veja, os apóstolos, no capítulo 4, tanto Pedro e João estavam sendo interrogados por causa de um milagre que se fizera em nome de Jesus Cristo. Então o texto diz assim: e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Cristo está se referindo a ele. E os apóstolos, depois que Cristo morreu e ressuscitou, quando eles estão sendo interrogados, eles dizem: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E o Salmo 118, verso 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Olha o 23, da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Glória a Deus. Agora veja, nós somos nação santa, povo adquirido. Veja agora, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Paulo faz menção de lembrar em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Olha o que ele diz para a igreja de Coríntios. Ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é
santo. Do capítulo 1 de 1 Pedro, do verso 13 até o verso de número 1 do capítulo 2, Pedro exorta os irmãos a ser santo, a ser separado, a ter uma vida devota a Deus, uma vida íntegra, uma vida que glorifique a Deus. Pedro exorta os irmãos a fugir de todo prato, manjares que são contrários à palavra de Deus. Então nós somos templo do Espírito Santo, somos casa espiritual e somos também uma carta aberta. As pessoas olham para nós como igreja, como templo do Espírito Santo, olham para nós como protestante. Então nós, como casa espiritual, nós como templo do Espírito Santo, precisamos usar a nossa vida, o nosso corpo, para a glória de Deus, para que as pessoas que o observam, as nossas vidas, o nosso proceder, o nosso falar, reconheça que Cristo é em nossas vidas, que o Espírito Santo está em nós. E nós precisamos continuar fazendo isso, por mais que haja escândalo, mas você não pode dar o escândalo. Você foi chamado, foi santificado, foi purificado, foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, para a glória de Deus e glorificar ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, o sacerdócio estava restrito a uma minoria qualificada. Somente os descendentes de Arão, da tribo de Levi, que exercia esse sacerdócio. Eles foram um povo exclusivo, um povo separado para tal função na casa de Deus. Quando Deus chama, ele diz: olha, separa para mim Moisés, Arão e seus filhos, para serem sacerdote. E lá você vai ver em Êxodo capítulo 28, do 1 e diante, você vai ver como que eles tinham que se vestir, como que deveria ser, que tudo que eles tinham que fazer tinha que ser santo, veste santa, e eles tinham que andar com a tábua, com a palavra de Deus em seu peitoral. Ou seja, nós, como um povo santo, uma nação santa, temos que falar como cristão, e dos nossos lábios não pode sair palavras que são profanas, mas palavra que edifique tanto a igreja e também as pessoas que os ouvem, que são seus ouvintes, e eles possam ver. Eu nunca vi uma pessoa falar tão mansa, tão branda, aonde traz palavra de vida eterna. Lembrando que as palavras que você fala não são vossas, mas é a palavra que vem da parte de Deus. Palavra que vem da parte de Deus, que vem das Escrituras. A gente somos conhecidos diferente por falarmos como Ele, por andarmos como Ele, por vivermos como Ele. Então, a atividade que os distinguia era o fato de que ofereciam sacrifício a Deus em nome do seu povo, e mediavam, isto é, intercediam e faziam a comunicação entre Deus e o seu povo. Aleluia. Ou seja, os levitas iam para a casa de Deus, os sacerdotes, eles iam para o templo para oferecer sacrifício, levavam as orações de todos os povos para Deus, até depois que Cristo vem. Então nós agora não precisamos de homem para interceder por nós. Agora Cristo é o suficiente. É só nós orarmos em nome dEle. Em nome dEle nós temos acesso a Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Então, essa atividade era restrita. Era simplesmente para os da tribo de Levi. Olha o que diz Êxodo capítulo 28, verso 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, Deus falando com Moisés, e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me
administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Essa foi a casa separada. Os nazireus de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 29, verso 11 diz: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Havia um grupo específico para exercer essa função. Agora a gente não precisa mais. Agora, por meio de Jesus Cristo, todo crente é constituído sacerdote. Você é um sacerdote, amado irmão, para o serviço de Deus. Pastor, eu sou jovem ainda, eu sou adolescente, pastor. Você também é um jovem adolescente, é um sacerdote de Deus. Quem disse que não? Ah, pastor, eu estou com a idade avançada, eu estou com os meus 100 anos. Você ainda continua sendo sacerdote de Deus. Separado, a nação eleita, o povo santo. Oh, glória seja dada ao Senhor. Oh, amado, é a mais alta honra que podemos adquirir, é ser sacerdote de Deus, povo escolhido. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao verso de número 6. João, Deus dizendo para ele: as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, é o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Na cruz, Jesus nos fez reis, príncipe e sacerdotes. Oh, glória seja dada ao Senhor. Oh, irmãos, você não é qualquer um, não, amado. Você é um representante de Cristo. O ministro do Evangelho, pastor. Eu sou um ministro, um representante. Você é um sacerdote. Quando você está trabalhando, você está representando a Cristo no seu trabalho. Quando você está estudando, você está lá na escola, representando a Cristo na escola. Aonde você passa, você é um representante de Jesus Cristo. Você é um sacerdote de Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O que é isto? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui não está falando de arrebatamento secreto. Aqui está falando sobre a salvação que está em Cristo Jesus. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo. Ou seja, aqueles que foram encontrado o seu nome no livro da vida, ou seja, estarão diante do Todo-Poderoso, diante de Deus, servindo, adorando, louvando a Ele eternamente, para todo sempre. Oh, irmão, olha o que diz.
esse sacerdócio de todos os crentes abrange o seguinte: nós, como sacerdote, como povo separado, ainda vivendo aqui neste mundo caído, com esse corpo corruptível, nós devemos, todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Olha o que diz o livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, verso 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O João 14, verso 6 diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. A salvação está exclusivamente, somente em Cristo, não é pelas obras, não é pelos anjos, não é por nada, somente em Cristo. Cristo é a porta que nos salva. Glória a Deus. Só Jesus. Então, todos os crentes têm a obrigação de viver uma vida santa. Cristo é aquele que nos deu acesso depois que ele foi crucificado, e agora todos os crentes têm a obrigação de viver uma vida santa, porque é a Bíblia que nos convoca, é a palavra de Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, do verso 14 ao verso de número 16: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Deus é santo, é um atributo que só Deus tem. Ele é santo. Isaías, quando tem a visão do trono, ele vê o Senhor sentado no trono, e ele vê os querubins, os serafins diante dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estão diante de Deus, um ser celestial, que são criados por Deus e vivem no céu do céu, não pode ver a Deus, porque Deus é santo. A Bíblia diz que com asa eles estão cobrindo o rosto dos anjos, eles estão diante de Deus com o rosto coberto, com os olhos cobertos, simplesmente dizendo santo. Eles não estão vendo a Deus, mas eles estão dizendo: santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, porque eles não podem ver a santidade de Deus. Eixa da calabaxoga de calabaia. Eles têm 6 asas, e com 2 também eles cobrem os pés, e com 2 eles voam diante do Todo-Poderoso. Eles nunca viram a Deus, mas estão diante deles com os olhos vendados, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador é santo. Oh, glória seja dada a Deus. Ele é santo. Ele é santo. Ô pastor, mas tem um pastor ali que brinca com as coisas de Deus, mas você não pode brincar. Tem outro ali que profana, que escandaliza. Você não pode profanar, você não pode escandalizar, porque Deus é santo. Ele quer que eu e você também seja santo. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Todos os crentes devem oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Inclusive, primeiro, viver em obediência a Deus, sem conformar-se com o mundo. Olha só, primeiro, viver em obediência a Deus, não aos homens, sem conformar-se com
o mundo. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O mundo não é a nossa morada, não é o fim de todas as coisas para nós cristãos. O mundo é passageiro, estamos de passagem, a nossa casa não é aqui. Então, para entrarmos lá, temos que praticar a santidade aqui neste mundo. Ser separado, fugir das aparências do mal, dos manchares, dos deleites, do cálice da imoralidade, para viver para Deus, o Senhor. Oh, glória a Deus. Você é cristão. Você tem um selo de Deus. Você tem o selo do Espírito Santo. Você é marcado pelo Espírito Santo. Você é um cristão. E você tem que viver como cristão, como o povo de Deus. Porque você é diferente. Você não pertence a este mundo. Você não é daqui. A sua pátria não é aqui. O lugar onde você pertence é santo. É um lugar sublime. É um lugar perfeito. É a morada de Deus. É a morada do Senhor. Viva para Deus. Viva para Deus, jovens. Viva para Deus, varões. Viva para Deus, irmãs. É para Ele a sua obediência. É para Deus. É para Deus o Senhor. Oh, glória a Deus. Nós somos separados. Somos separados. Nós somos um povo separado. Oh, é um cristão. Aleluia, Deus. Olha só, é um crente. Olha como é que ele fala. Olha como que ele trabalha. Olha como ele estuda. Olha como que ele se comporta. A palavra branda. A palavra que glorifica a Deus. Mesmo que o vocabulário seja o mesmo. Aleluia. Mas quando alguém está perto de você, ele sente. Quem já ouviu falar isso? Alguma pessoa, algum amigo, alguém chegou até você. Você tem um jeito diferente. Eu não sei explicar. Ele não sabe explicar. Mas há uma paz quando você fala. Há uma paz. Há algo que eu não tenho como explicar. Eu me sinto diferente. É porque você tem o Espírito Santo que habita na sua vida. Aleluia, Deus. Nós devemos orar a Deus e louvá-lo como sacerdote, como nação santa, como povo adquirido. Nós devemos orar a Deus e louvá-lo. Olha o que diz Salmo 50, verso 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo tem celular. E eu acredito que tem um dia, não tem um dia que alguém aqui não fale com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. No máximo se passar um dia. Mas toda hora estamos lá. Como é que você está? A gente arruma até conversa, né? Para conversar com o nosso cônjuge. Até palavra para nós. Você vê que a gente tem prazer, né? Eu mesmo tenho prazer de falar com a minha esposa. Agora se ela não tem, é um problema dela. Então a gente arruma, né, João? A gente arruma, amados irmãos. A gente não vê a hora de ligar, de dialogar, de ver o nosso cônjuge, de ver o nosso filho. Mesmo assim, nós devemos orar sem cessar. Vai trabalhar, dê um beijo na esposa, dê um beijo no filho. Deus, me leva, Senhor, esteja comigo. Aí está no caminho, Tu és santo. Olha para as nuvens, para a criação de Deus. Meu Deus, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Oh,
Oh Senhor, Tu és bom. Deus, me dá um bom dia, me livra do homem sanguinário. Senhor, esteja comigo. Aí quando você vai passando um tempo ali, está trabalhando, está ali meio atarefado, está ali concentrado, aí você precisa respirar. Deus, oh Deus, oh Deus, meu amor, minha paixão, meu viver, louvado seja Deus. Ser grato a Deus por tudo. Veio do trabalho, veio da escola, voltou para casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, verso 15. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. O hino da Fabiana Anastácia diz tudo. Adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que me arranque a vida, eu vou chegar aí no céu e vou continuar adorando a Deus. Então você tem que começar aqui a louvar a Deus, a exaltar. Ei, Shaddai, Onemaya, adorar a Deus, oh glória. Porque quando você louva, você prepara o ambiente para receber o noivo, para receber a presença de Deus poderosa sobre a tua vida. E você vai louvando, você vai dizendo o quanto Ele é bom, o quanto você o ama, o quanto Ele é grande. Você vai louvando, vai adorando, e de repente você vê o Espírito Santo te enchendo e te renovando. Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Oh, glória seja dada ao Senhor. Eu conversando com os meninos hoje, né? Eu falo os meninos, meus meninos, o João, o Everson, os meus, é meu menino. Eu sei que tem pai e tem mãe, são meus meninos. Né? Mandei uma mensagem pro Daniel. Né? Vocês também não ficam com ciúme, não. Varões, vocês também são os meus meninos. Varões, vocês também são. Conversando com os meus meninos hoje, eu disse para eles assim, que o poder de Deus, quando Ele vem, Ele nos traz um avivamento puro, a tal ponto de mudar o nosso caráter, o nosso jeito de ser, e vivemos para Deus. Eu sou pentecostal, irmão, e eu creio nos dons. Os dons são bíblicos, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo a tal ponto que as pessoas vejam em nossas vidas a mudança. Aí você fala em línguas estranhas. Você não é manipulado a falar em línguas estranhas. Pelo contrário, isso vem automaticamente. Você sente, porque você quer ser cheio, você quer sentir o poder de Deus, você quer ser renovado, você quer ser tocado, você quer viver um pouquinho do céu aqui na terra. Oh, glória a Deus! Então nós devemos orar e a Deus e louvá-lo, louvar, engrandecer, igual aquele hino que eu amo tanto, que diz: és o alfa e o ômega, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ei, Xadacalabaxoria da Calamaia. Ele é o nosso Deus. Nós não temos condição nenhuma de estarmos diante dEle, mas Ele abriu e nos deu esse acesso de entrar no Santo do Santo, de se derramar nele, de ficar aos seus pés adorando em lágrimas e sentir essa graça maravilhosa, essa graça redentora, esse poder de Deus que nos constrange. Sabe, você é tão importante. Você é tão importante, amado irmão, que Deus abriu e nos deu esse acesso de chegar diante dEle. Oh Deus, oh glória seja dada ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Servir a Deus com o coração íntegro e mente disposta. Olha 1 Crônicas capítulo 28, verso 9 diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai Davi,
e serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Deus dizendo: Salomão, como teu pai me serviu, como teu pai me adorou, como teu pai se apresentou a mim como um servo de Deus, você também precisa fazer o mesmo, porque Deus conhece e esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Devemos também praticar as boas ações. Hebreus capítulo 13, verso 16: não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Você precisa praticar boas ações, ser piedoso, longânimo, benigno, amoroso, hospitaleiro, sempre pronto a fazer o bem. E contribuir com as nossas posses materiais, ou seja, o nosso dinheiro tem que ser usado para a glória de Deus, sem pesar. Eu não preciso explicar que a gente não fica fazendo aqui campanha de R$1.000, 10 mil. Não, irmão, mas nós como cristãos temos que usar as nossas posses, o nosso dinheiro para a glória de Deus. Deus te deu um carro para o seu conforto, use para a glória de Deus. Deus te deu uma casa para o seu conforto, use para a glória de Deus. Deus te deu um dinheiro, use para a glória de Deus. Faça com amor para a glória de Deus. Glória a Deus. Você contribui na casa do Senhor sem pesar. Glória a Deus. Sem pesar. Vamos arrumar a casa do nosso Deus. A lâmpada, os azulejos. Glória a Deus. Oh, e tudo isso aqui foi feito com a oferta e dízimo de vocês. Ajudar os órfãos, missionária Genilda e as viúvas. Nós precisamos, como um povo santo, como uma igreja, ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Se tem um irmão nosso passando dificuldade, vamos ajudar o nosso irmão. Vamos levantar um propósito aqui. Vamos levantar uma arrecadação de dinheiro ou de alimento e vamos lá na casa do nosso irmão para ajudar ele. Então você tem que usar o seu dinheiro, tudo aquilo que você tem, porque Deus te deu saúde, te deu sabedoria para você estudar e ser um profissional na área a qual você trabalha, mas foi o Senhor que te capacitou, foi Deus que abriu essa porta, foi Deus. Então use tudo para a glória de Deus. Olha o que diz Atos Apóstolos capítulo 4, verso 34 ao 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Olha o que diz Filipenses ainda para ajudar, capítulo 4, verso 18: mas bastante tenho eu recebido, Paulo dizendo, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aleluia. Não seja muquirano. Glória a Deus. Não seja mesquinha. Não, amado irmão. Dê a sua oferta para a glória de Deus. Oh, irmão, é bom demais. Oh, você poder ter. A Bíblia diz que é melhor você ter para dar do que receber. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, que maravilha. Aí,
olha outro tópico, apresentar nossos corpos a Deus como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, verso 13 diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Você precisa ser honesto, ser justo, ser íntegro, comprou, paga suas contas. Você é um cristão, você representa Cristo. Quando você não paga, quando você não cumpre com os seus compromissos, você está escandalizando o nome do Senhor. Olha Paulo dizendo ainda no verso 19: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Se tu é um caloteiro, tu não é mais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos os crentes devem proclamar a palavra de Deus, interceder por todos e orar um pelos outros. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus. Olha o que diz: o que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Tem língua? Tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. Aleluia. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e o verso 2: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Olha o 2: que pregues a palavra. Aleluia. Inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, amado irmão, dentro da comunidade cristã, aqui dentro tem que se transmitir, ensinar, abrir as escrituras e pregar a palavra de Deus, senão estamos pecando contra Deus. Então nós temos que pregar a palavra, nós temos que abrir a palavra, nós temos que falar sobre a palavra. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, verso 15: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. Como cristão, amado irmão, a gente vai lidar com perguntas, com afronta, e aí nós devemos estar sempre preparados para responder com ousadia, mas com mansidão, sem querer humilhar alguém, mas defender a fé, a palavra de Deus, aquilo que você crê e aquilo que você acredita. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Olha o que diz agora Atos, ou melhor, Apocalipse capítulo 8, verso 3: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Orar um pelos outros, orar pelo doméstico da fé, pelos nossos irmãos, orar também por aqueles que não servem a Cristo, orar por aqueles que estão aí presos nas drogas, na bebida, na prostituição, orar pelas autoridades, orar pelos reis. Não fazer, eu não vou orar por eles porque eu não gosto desse partido, não. Você tem que orar por todos. É uma obrigação como cristão, orar por todos. Porque se esse líder, se esse rei, se esse patrão não for bem, você também não vai bem. A gente também somos afetados. Então nós devemos orar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Estou terminando, amada igreja. Aí o 1 Pedro capítulo 2, do verso 6 ao verso de número 8, diz assim: pois isso também nas escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que
os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E o que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Keila, louvado seja Deus. Aleluia. Glória, glória. Agora para aqueles que rejeitam. Para aqueles que rejeitam. No entanto, os que rejeitam a Cristo tropeçarão e cairão sobre a sua verdade e os seus padrões, e no final serão esmagados pelo seu juízo. Olha o que diz Lucas capítulo 20, verso 18. Qualquer que cair, Jesus dizendo, sobre aquela pedra, ou seja, que cair sobre a pedra, sobre ele, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair, será feito em pó. Isso fala de salvação. Isso aqui fala de pessoas que não deu crédito à palavra, que rejeitaram, que foram rebeldes. A própria pedra que salva também é a pedra que lançará, que julgará e levará as pessoas para o lago de fogo e de enxofre, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É a pedra. A pedra, ela é tão propícia, tão relevante para salvar, para libertar, para curar, para regenerar, mas também a pedra também é relevante para condenar, para lançar no lago de fogo e de enxofre. Então você precisa reconhecer Cristo como o único, suficiente Salvador, sair daqui como uma nova criatura, transformado, libertado pelo poder de Deus, como casa espiritual. Você precisa sair daqui dessa forma, senão os danos que estão escritos nesse livro será lançado sobre você. Mas os crentes são separados do mundo, a fim de permanecer totalmente a Deus e de proclamar o evangelho da salvação para a glória e louvor de Deus. Olhem para mim, vocês jovens, irmãos, varões, olhem para mim. Deixa eu falar algo a vocês. Pastor, eu estou ficando sozinho, pastor. Pastor, eu estou sendo rejeitado, pastor. Eu estou perdendo um amigo, pastor. Olha, pastor, parece que eu não estou me associando às pessoas. Eu não sou convidado a ir a aniversários. Eu não sou convidado a ir comer um pastel, comer um biscoito. Eu não sou convidado a passear. Eu não sou convidado, pastor. Eu estou sentindo, e é ruim sentir isso. E eu sei, é verdade, é ruim sentir sozinho. É ruim sentir desprezo. É ruim ser rejeitado. Mas saiba de uma coisa, vale a pena, amado irmão. Vale a pena ser rejeitado, perder privilégios. Vale a pena perder status, vale a pena perder seguidores, vale a pena perder amigos, por causa de Cristo. Ele será total para você, Ele será tudo o que você precisa. Ele é o seu amigo fiel, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, antes de quando eu e você ainda era pecador. Então não se iluda, mas eu vou ficar para trás. Não vai, você está na frente. Você está na frente. Você tem Cristo. Paulo disse, é melhor eu obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, não olha para essas coisas. Olha, ele tem carro, ele tem tênis de marca, ele nem trabalha, ele nem estuda, mas ele tem. Deixa ter. Não olhe para as coisas que o ímpio pode ter, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades, tanto aqui como também em glória. Por quê? Porque vocês, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Não é você que tem que se associar àquilo que você vê, mas as pessoas têm que se associar a você, porque você é uma nação, você é um povo de Deus, você é uma nação eleita, você é um santo do Senhor, você é templo do Espírito Santo. Não troque as coisas do céu, que são eternas, por coisas passageiras. Louvado seja Deus. Não troque, jovem, é ilusão.
É ilusão, é ilusão. Glória a Deus. Não troque, Aleluia. não troque. Ô pastor, mas é tão bom ser visto, né? Ser importante, ser reconhecido. Mas se ele não se converter a Cristo, as boas obras não vai salvar ele. Aleluia. E tem muita pessoa que se apega, foi isso que me tirou de lá. Foi essa situação, foi essa coisa, foi essa amizade que me ergueu. Não, é ilusão. Você está vivo para a glória de Deus, porque Cristo quis que você estivesse vivo. Então não se apegue a essas coisas são passageiras, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o que diz Atos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E Tito capítulo 2 verso 13 e 14 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quando você não tem, os primeiros a virar as costas para você são seus amigos. Os seus amigos, eles viram as costas para você, são poucos, mas Cristo não. Ele olhou para você, olhou para mim, cheio de pecado, vivendo no cálice da imoralidade, derramou, irmão, o seu sangue por mim, o seu sangue por você. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele é o meu melhor amigo, ele é aquele que me resgatou, aquele que me deu esperança, não só em vida, mas também quando eu partir daqui, ele me levará para viver com ele para todos sempre. O dinheiro não vai te levar para o céu, a fama não vai te levar para o céu, o carro não vai te levar para o céu, o status não vai te levar para o céu. Você vai ter algumas coisas aqui na terra, mas só Cristo te levará para o céu. Então volte para os caminhos do Senhor. Não abandone a Cristo. Não troque a Cristo por nada, amado irmão. Louvado seja Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, igreja. Você que está fraco na fé, você que está se sentindo balançado, meio, eu estou quase saindo da igreja, ou você que já está fora do aprisco e percebeu tanto de humilhação, meu Deus, como você foi humilhado, humilhada, como o diabo te humilhou, mas você está aqui e Cristo quer salvar você. A Bíblia diz que aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Até você que está fraco na fé, se você confessar a Cristo, pedir perdão dos seus pecados, Ele vai abraçar você, vai renovar você. Então, amado irmão, seja sincero com Deus. Vamos orar ao Senhor. Aproveite essa oportunidade que você tem. Você acabou de ouvir a palavra do Senhor, agora você precisa falar com Ele, confessar os seus pecados, reconhecer que só Cristo é a paz que você tanto precisa, que só Cristo é a felicidade que você tanto precisa. Então faça isso agora. Louvado seja Deus, vamos orar. Pai, oh Deus, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, e nós somos, Senhor, a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real. Nós somos, Pai, o Nazireu. Nós somos povo separado, um povo que tem a marca, que tem o selo do Espírito Santo, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Oh Deus, e como povo separado, como povo santo, temos que fazer a diferença aqui. Senhor, toma nas Tuas mãos nossas vidas, continua conosco, nos ajudando e nos renovando e nos encorajando para continuar permanecendo fiel. Deus, se porventura houver alguém aqui fraco na fé, desanimado, pronto, quase parando, está por um triz, renova, Senhor.
renova, revigora as forças. Revigora as forças. Que ela possa sair daqui renovado, com a aliança renovada, com a vida cheia do Teu Espírito Santo. Pai, e aqueles que te afastaram de Ti, que foram dar a volta, e eu sou grato a Ti porque o Senhor teve de misericórdia. Senhor, traga de volta para a Tua glória, Senhor. Que esta alma possa saber que o Senhor não lançou fora, mas que o Senhor tem tido misericórdia. Que ela possa compreender, que ele possa compreender que o Senhor está de braços abertos para receber novamente. Oh Deus, como filho pródigo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Deus, renova nossas forças, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço. No nome de Jesus, a igreja diz: vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai adorando ao Senhor. Vai louvando ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Senhor. Glória a Deus. Na cidade do nosso Deus, exalto-te. Na alegria. A alegria de toda a terra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Glória a Senhor. Deus. Grande é o Senhor. É o Senhor e contigo, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Na alegria. A alegria de Toda a terra. Louvado seja Deus. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, Por isso, diante
agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, glória a Deus. Agradeça a Deus. Engrandeça a Ele E agradecer-te pela obra. por tua obra em nossas Oh, vidas. glória a Deus. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe nosso pastor. Aleluia, Jesus, né? Disse para ele que ele tem que continuar nos ensinando. Mesmo se ficar eu e ele. Aleluia. Eu falei, eu ainda quero sentar para ouvir a palavra da verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus, porque olha só, não precisa de nada, só a palavra sendo pregada. Não precisa de grito, não precisa de bate-bate, não precisa de nada. A palavra do Senhor sendo pregada, né? Vai nos constrangendo, vai nos ensinando, vai nos fazendo querer ser melhor diante do Senhor. E não podemos, aleluia, Jesus, querer outra coisa. Não queremos, não podemos querer senão a palavra do Senhor. Holofortes, espetáculos na igreja do Senhor. Aleluia, que possamos levar para a nossa vida até quando Jesus voltar. E uma coisa que eu peço para a igreja do Senhor: não se venda, saindo daqui, continue no que está aprendendo. Guarda no seu coração, como o salmista Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, guarda por onde você for a palavra da verdade que tem aprendido. Aleluia, Jesus, porque é essa palavra que nos vai levar para o céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, e vamos fazer o que Paulo disse: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Aleluia, Jesus, que Deus abençoe. Vamos orar, né? Paramos para nossa casa. Amém, oremos. Altíssimo Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por esta palavra, por o Senhor usar o teu filho. Obrigada, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito no